Amigos, só peço, não sei se perdão seria a primeira palavra para começar bem esse debate, mas a minha câmera está alocada aqui, a tela está alocada aqui, então eu vou estar alternando entre câmera e vocês, tá bom? É, mas, primeiramente, quero agradecer ao pessoal do laboratório pelo convite, principalmente a pessoa do João Alexandre, que, como ele mesmo já mencionou, nos conhecemos ali em Portugal, aqui do lado, pertinho. Tivemos grandes momentos lá. Bom, enfim, muito bacana, muito legal toda essa interação que a gente pode ter, esse networking que a vida traz e o direito pode causar para a gente. Não quero estender muito aqui, até porque o nosso tempo é um pouco curto e não quero ficar enchendo o saco do pessoal. Como eu falei para o João mais cedo, hoje a gente pretende fazer um debatezinho, a gente pretende trocar ideia, pretende abrir a cabeça do pessoal para uns temas que, mais do que nunca, eles são atualíssimos. Então, o que a gente começa falando? A gente começa falando que o quê? O futuro chegou, pessoal, o futuro já chegou. E no processo de expansão vivenciado pelo direito penal na contemporaneidade, a utilização de novas tecnologias para fim de persecução penal ou criminal, seja lá como você fala, ela já é uma realidade, certo? Então, assim, talvez duas das maiores inovações punitivistas, assim por dizer, que a atualidade trouxe pré-Covid, porque eu acho que acredito que o coronavírus, essa pandemia que a gente vive, ela é um marco histórico. Ela é um marco histórico, principalmente no uso das novas tecnologias em aplicação, sobretudo, ao direito criminal. Mas, pré-Covid, as duas maiores inovações, como eu falava, talvez seriam o bracelete eletrônico, chamada de tornozeleira eletrônica, e a castração química. Era o que mais estava em voga, era o que mais se falava, principalmente com a eleição do atual presidente. E mais atualmente, agora temos discutido muito e já também implementado no nosso judiciário o uso de robôs para inteligência artificial no julgamento em alta demanda, por exemplo. Pessoal, pré-Covid, tivemos desde fevereiro uma evolução tecnológica nunca vista no ramo jurídico. É uma coisa nova, uma coisa que vem trazendo muita novidade, muito receio, muito ânimo, muito temor, depende de que lado do jogo você está jogando. E aí eu costumo citar bastante o meu orientador no mestrado, que foi o Alexandre Moraes da Rosa, grande mestre, doutor espetacular, ele é um entusiasta do direito 4.0, das tecnologias usadas para o direito em si, ele faz parte de outros laboratórios de ciências aplicadas ao direito, e aqui no TJ de Santa Catarina, ele é o precursor da tecnologia para julgamento. Mas nós precisamos entender que há um meio termo disso aí. Então, dependendo do lado que você joga, de acordo com a teoria dos jogos, criada, trazida ao direito no Brasil por ele, nós vamos verificar que tem alguns pontos que necessitam bastante atenção. Então, após a pandemia que a gente está vivendo agora, todo esse lockdown, todo esse afastamento, principalmente pela necessidade do afastamento em si, estamos um pouco mais conectados na internet. Estamos utilizando tecnologia para compras, para aulas, para reuniões. O judiciário não ficou de fora disso. Então, as audiências, as sustentações, elas têm sido feitas por videoconferência. Não é à toa que a nossa palestra aqui está sendo feita por videoconferência, um bate-papo que não preciso me alongar muito para dizer que vocês em Uberlândia, como centro, eu estou a mais ou menos 1.400 quilômetros de vocês, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e temos colegas aqui da Paraíba, que eu já vi alguns, tem alguns seguidores meus aqui de N outros lugares do Brasil. Isso é algo bom que a tecnologia, que a conectividade nos traz. E indo um pouquinho para trás, a gente vai lembrar que recursos tecnológicos eles possibilitaram uma terceira onda de avanço na prestação jurisdicional, que depois da escrita e a impressa, né, a impressora, a impressão, elas vinham revolucionando o poder judiciário como um todo. E aí a gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar que a adoção do processo eletrônico é uma coisa recente, é uma coisa implementada no nosso processo como um ente tecnológico. Pessoal, eu vou fazendo essa breve introdução para que a gente consiga chegar num contexto fático de discussão para depois abrir para todo mundo, certo? Então, como dito, os processos físicos em curso já não existem mais
para que sejam iniciados. Hoje você inicia um procedimento eletrônico, exclusivamente pela via digital. As pessoas um pouco mais velhas, elas vão lembrar um pouco melhor. As pessoas mais novas, talvez nem tanto. Talvez nem tenham tido contato, principalmente se ainda está no meio acadêmico, com, com o processo físico em si. Aqui em Santa Catarina, desde 2016, não se protocola mais fisicamente. Eu peguei um pouco dessa transição e consigo me recordar. Para mim, muito bom, acredito que para todos. Algumas pessoas mais velhas sofrem um pouquinho com isso. Pois bem, com a pandemia do novo coronavírus, no Covid-19, essa terceira onda, lembra? Processo eletrônico, escrita, impressora, que vinha uma crescente gradativa, ela assume a força de um tsunami, agora, assim por dizer. Os órgãos do Poder Judiciário, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, e a gente vai falar um pouquinho mais do CNJ daqui a pouco, ele vem editando alguns atos normativos para execução de atividades no ambiente, principalmente virtual. E isso tudo traz, como eu já falei, enormes avanços, benefícios. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, jamais. Muito pelo contrário. Mas nós não estamos falando de reunião de negócio, não estamos falando de uma palestra como essa que está acontecendo. Puxando a sardinha para o nosso lado, a gente não está falando de direito privado, a gente está falando de direito público. E direito público na mais pura essência do direito público, que é o direito penal, principalmente os direitos humanos atinentes ao direito criminal. Esse é o centro, é o alvo da nossa discussão. E é aqui que eu quero deixar um ponto de interrogação na cabeça de vocês, porque é isso que a gente vai trabalhar nessa tarde de hoje, certo? O profissional do direito, né, o operador do direito, como a gente costuma falar nas universidades, ele não pode destoar do entendimento de que não resguarde a dignidade da pessoa humana, mesmo porque ela está expressa na nossa Constituição Federal em diversos tratados internacionais. No artigo 1º, inciso 3, vai falar que a República Federativa do Brasil, ela tem como um dos fundamentos qual? A dignidade da pessoa humana. Esse é o ponto basilar de toda essa nossa discussão. E aqui, talvez, alguns não estejam tão a par, outros já entendam um pouco mais, mas sempre é legal lembrar que vale diferenciar que os direitos humanos, eles estão positivados no plano internacional. Já os direitos fundamentais, eles são os direitos humanos positivados na nossa Constituição Federal. Porém, como o conteúdo de ambos é essencialmente o mesmo, o que difere é o plano que eles estão consagrados. E nesse bate-papo, eu vou tratar eles para vocês, pessoal, como se eles fossem iguais, né? Fazendo já essa distinção de início, a gente vai usar eles no mesmo plano, já que eles correspondem aos direitos inerentes à pessoa humana e à sua proteção, correto? Espero que vocês entendam todos dessa forma. Fazendo um breve histórico, a concepção atual dos direitos humanos, ela vem da Declaração Universal de Direitos Humanos, lá de 48, que decorreu do fim da Segunda Guerra Mundial. Era um momento muito difícil que a nossa população vivia, principalmente a população europeia, haja vista todas as atrocidades, tudo de ruim, toda a enormidade de coisa ruim e inimaginável que a guerra trouxe. O nazismo dizimou judeus e demais pessoas consideradas estudantes dos padrões do regime da Alemanha, aquela coisa toda. Para o Brasil, os tratados de direitos internacionais humanos, eles são equiparados às normas constitucionais quando eles obtêm a votação de 3/5 dos deputados e dos senadores para a incorporação disso para o direito interno. Então, dito isso, fazendo essa breve introdução e aliando os direitos fundamentais aos direitos humanos aqui, não fazendo muita distinção, por mais que exista, a gente sabe disso, eu gostaria de indagar vocês e trazer o debate, principalmente pós-coronavírus. Como e com essas normas e as novas fases e as formas de sustentação oral, por exemplo, acontecendo de forma virtual nos tribunais, acontecendo como a gente está fazendo aqui. Ontem mesmo, a gente até estava, quando a gente discutia a data dessa palestra, eu e o João Alexandre tivemos a oportunidade de discutir, vamos fazer qual data, vamos fazer que dia, vamos fazer quando, que horário. E eu me recordo que falou, olha, vai ter um dia, que era anterior à palestra, que foi a data de ontem, que eu tive 4 audiências virtuais como essas. A gente fica um pouquinho angustiado de fazê-las, é um pouco complicado, até sem presença do cliente, porque atuo especificamente na área criminal, então todas eram de direito criminal, todas eram atinentes a apenados. Então, é um pouco complicado, mas elas foram feitas dessa forma. Eu aqui, no mesmo lugar que eu estou agora, olhando para essa tela de computador aqui, com o celular na mão, enquanto o magistrado estava, talvez na casa dele, no escritório da casa dele,
talvez na sala dele, no fórum, não sei. O servidor é a mesma coisa, e assim segue a marcha processual. Mas será que, após o retorno das nossas atividades presenciais, quando acabar essa pandemia do Covid, será que esse ato vai continuar dessa forma? E outra coisa que eu quero já deixar pingando na cabeça de vocês, que a gente vai falar como assunto primordial aqui hoje, porque é um tema bem prático e acredito que seja bom para discussão em um laboratório. E o júri telepresencial? Vocês, não sei se estão a par, mas na segunda-feira, agora, o CNJ estava pautado para discussão de uma proposta que autorizava os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais a realizar sessões de julgamento do tribunal do júri por videoconferência, assim como estamos fazendo, em razão do Covid, claro. E esse é um dos principais assuntos que eu quero dissolver, absorver e debater aqui com os senhores e com as senhoras, porque é alguma coisa que, puxando para o direito criminal, puxando para o direito processual penal e sua basilaridade, e puxando para os direitos humanos, ele tem um grande reflexo, tem um grande ponto nevrálgico aqui que a gente pode discutir. E então, só adiantando, ele foi retirado da pauta de segunda-feira, dia 22, do CNJ, a pedido de representantes da OAB. Então, é algo que ainda vai ser discutido no CNJ, é algo que pode vir a acontecer, ou pode vir a não acontecer. Tudo vai depender do debate e da decisão do próprio CNJ. O advogado criminalista Vitor, que aqui vos fala, compactua com a ideia de que o júri telepresencial é uma farsa processual, particularmente. Opinião minha, aceito todas as outras, a gente está aqui para discutir, mas essa é a opinião do Vitor. A pandemia ela não pode servir de escudo ou de barreira para nos distanciarmos de direitos fundamentais inerentes ao devido processo legal, por exemplo, atrelados aos direitos humanos também, que a gente demorou tanto tempo, a duras penas, para conseguir alcançar esses direitos. Então, se formos usar a tecnologia como forma de barreira para tal, acredito que a gente vai caminhando para uma trilha um pouco estreita e um pouco ruim de se lidar. Na minha opinião, de novo, o CNJ ele não pode destronar a lei em prejuízo da plenitude de defesa. Esse é o meu ponto de vista. O direito processual penal, como é sabido pelos senhores, ele é um ramo de direito público interno, inadmitindo flexibilização sem base legislativa. Então, como é que o CNJ vai atingir, vai botar o dedo nessa ferida? Em minha concepção, de novo, não tem como. E aí a gente vai entrar em N outros assuntos. Quem garante, né, que não está existindo, por exemplo, uma coação de um suspeito ou de um jurado numa sala ao lado? Quem garante que não existe um cidadão com uma arma apontada para a cabeça da outra pessoa na cadeira do lado, onde a câmera não pega? Quem garante que aqui do meu lado não tem alguém com cartaz me escrevendo alguma coisa ou mandando eu falar alguma coisa para vocês aqui agora? Jogando a nossa situação aqui como se de fato fosse uma audiência. Eu estou no meu momento, eu tenho os meus minutos aqui para falar como de fato estou tendo. Mas quem garante que não tem alguém aqui do meu lado falando fala tal coisa, ou com escrita, ou com uma arma apontada? Então, é algo muito complexo, é algo que ainda precisa de um pouco de assertividade, um pouco talvez de regras, ou um pouco mais de mecanismos para que possa fluir de uma maneira mais correta, na minha opinião. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu, Vitor, de novo, sou extremamente a favor das novas tecnologias aliadas ao direito. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco com essa fera aí da área, que é o João Alexandre lá em Portugal, como eu já falei, como ele também já mencionou, onde realizamos o nosso mestrado, e coincidentemente, ambos escrevemos nossas dissertações, que lá é chamada de tese, nessa área da tecnologia, do avanço de tecnologias, aliado ao direito, principalmente a escrita dele, né, ele escreveu sobre o direito ao esquecimento, salvo engano, posso estar equivocado, depois eu quero que o amigo me corrija, mas salvo engano ele dissertou sobre o direito do esquecimento, campo de proteção de dados, que é o campo que eu escrevi no meu mestrado lá na União Europeia. Então, é um outro assunto que a gente pode correlacionar aqui, sem dúvida, porque a vida privada, a honra, todos esses outros direitos, eles também estão muito vinculados aí com a atuação da tecnologia, e o pessoal acredita que a internet é terra de ninguém. Então, o pessoal vai lá e difama um, expõe o outro, enfim, eles estão cabalmente ligados a vários temas no ambiente virtual. Porém, é inegável que certos ditames legais atinentes ao processo e ao direito de defesa,
e ao ser humano também, na minha humilde opinião, eles não podem ser atingidos e maculados pela tecnologia. Não até estarmos seguros, como eu disse antes, da real efetividade e da real segurança jurídica disso. Voltando ao assunto, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas características dos direitos humanos, que acredito que vocês, assim como eu, já estão careca de saber, mas um deles, por exemplo, é a universalidade. O que é isso, Vitor? A universalidade é que eles alcançam a todos os seres humanos, indistintamente. Nesse sentido, por isso que a gente fala em sistema global de proteção de direitos humanos. Outro que eu posso citar aqui é a essencialidade. Os direitos humanos, eles são inerentes ao ser humano, tendo por base os valores supremos do homem e da dignidade do homem. Isso é um aspecto material. Então, assim, ele vai assumindo uma posição normativa de destaque, que é o aspecto formal, normativo. Outra coisa, imprescritibilidade, são imprescritíveis, tais direitos não se perdem com o passar do tempo, eles são ine... A... Alô? Opa, voltou. Eles são... Oi, deu, agora sim. A ine... Rodrigo, tá conseguindo me ouvir? Acho que deu uma travada legal na tela aqui. Tá dando certo? Legal. Tá tudo certo, Ah, pode beleza. continuar. Eles também não podem haver renúncia nesses direitos. Ninguém pode abrir mão da própria natureza desses direitos humanos. Eles são invioláveis também, não podem ser violados por leis infraconstitucionais, nem por atos administrativos, e aí eu quero jogar para a decisão do CNJ que eu comentava ainda há pouco, de qualquer agente do poder público sob a pena de responsabilidade civil, penal e administrativa também. E mais um que eu gostaria de comentar com vocês, para a gente não se alongar, porque senão teríamos outras características, é a vedação ao retrocesso. Os direitos humanos jamais podem ser diminuídos ou reduzidos, eles podem ser aumentados, mas jamais diminuídos ou reduzidos no seu aspecto de proteção. Então, o Estado não pode proteger menos do que já protege hoje, ele pode proteger mais. Existe uma corrente que fala que pode haver, principalmente em estado de sítio, ou alguns falam até em estado de defesa ou de emergência, a flexibilidade de algum desses direitos, principalmente ao direito do trabalhador, mas que não é o caso em tela em comento, mas só para ficar frisado. Dito isso, eu indago para os amigos, vocês realmente acham que um júri virtual ele vai estar em consonância com a sistemática processual penal brasileira? Eu, como advogado criminalista, que vivencio isso um pouquinho, dito como bastante, quase que diariamente, eu vou um pouquinho mais à frente, né? Qual é a garantia que o juiz ou o promotor, ou seja lá quem for que esteja assistindo, ou seja lá quem for que deveria estar salvaguardando os direitos das pessoas, o direito da sociedade, os direitos do cidadão, ele, quem garante que ele está olhando para a tela, por exemplo, num momento desse, como quem garante que vocês que estão aí agora estão prestando atenção de fato no que eu falo, que a pessoa não está no WhatsApp ou não está jogando Candy Crush ou coisa do tipo. A gente pode parecer engraçado, mas isso tem acontecido, isso aconteceu aqui numa comarca ao lado. Aconteceu de o juiz estar no WhatsApp, ter mexido no WhatsApp, ter vazado um áudio daqueles bem de sacanagem, mesmo durante uma audiência. Então, isso além de desrespeito, né, com o ato processual em si, com o advogado, com o réu, com todo mundo, isso fere o direito, porque a pessoa ela não está tendo o seu direito de defesa primordialmente observado. Então, eu não quero, eu sei que o nosso tempo ele é um pouco curto, a gente tem um lapso temporal um pouco curto, eu não quero me adiantar muito, eu quero abrir para debate, principalmente para essa questão do júri, das sustentações orais, principalmente direito de defesa, etc e tal, mas eu vou me permitir, pessoal, me falar um pouquinho de inteligência artificial também, das big datas, antes de a gente abrir para os debates, que é o foco aqui hoje, porque a gente tem como trazer um outro assunto à tona, que é o dos julgamentos repetitivos pela inteligência artificial. A inteligência artificial ela é considerada como capaz de quase tudo, entre aspas. Porém, é de se observar um certo limite para a inserção dessa tecnologia da inteligência no cotidiano, sobretudo aliado aos paradigmas de proteção legal, pessoal, como eu falava antes, principalmente para o nosso cerne aqui, que são os direitos humanos.
tudo isso, toda essa discussão de robôs no direito, ela começa numa startup canadense com um robô chamado Ross, que é o primeiro robô advogado do mundo. Acho que o pessoal já deve ter ouvido falar, lido alguma coisa. Ele é capaz de ouvir a linguagem humana, rastrear mais de 10 mil páginas por segundo e ainda formular uma resposta muito mais precisa do que qualquer advogado humano. Isso já é comprovado. Para a criação do Ross, por exemplo, eles utilizaram uma plataforma já conhecida da IBM, que era chamada Watson. Então, já há todo um caminho nesse lado. E em meados de 2018, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele desenvolveu também uma inteligência artificial que é usada atualmente e foi batizada de Vitor, coincidentemente. É um nome bem legal, bem bonito. E o Vitor, ele contribui, o STF afirma que ele contribui para dar uma grande eficiência na análise dos processos com uma baita economia de tempo e de recurso humano também, ou seja, dinheiro. Tarefa que os servidores do STF na época levavam em média de 44 minutos, salvo engano, para realizar, o Vitor, o robô, ele fazia em 5 segundos. Então, esse algoritmo, ele é baseado em aprendizado de máquinas que tem por finalidade o quê? Analisar temas de repercussão geral, já faz um filtro, mesmo que o STF ainda tenha afirmado que não ia decidir, mas que chegam ao Supremo. Então, ele faz um filtro muito bom, muito bacana nesse sentido. E para ser bem objetivo, pessoal, para não tomar muito mais tempo, a gente possa debater um pouquinho, abrir para todo mundo que queira falar um pouquinho aí com a gente, seja por texto, seja por áudio, ou repassado para um dos administradores. Eu concordo com o julgamento pela máquina, eu concordo muito com a utilização da inteligência artificial no direito e nos julgamentos no judiciário. Sou grande partidário, sou um dos maiores partidários disso. Tanto é que meu orientador, professor Alexandre, também segue essa linha. A gente debate, troca muita ideia, implementa. Tem um grupo de hackers voltados para o bem, obviamente, vinculados a algumas instituições de ensino que atuam fortemente nesse campo. É muito legal mesmo. Porém, pessoal, em causas cíveis, em demanda repetitiva, em coisas de juizado especial civil, que é onde o doutor Alexandre atua hoje, porque ele é juiz de direito aqui no estado. Então, ele está hoje no juizado especial em Florianópolis. Aí tudo bem. Agora, na seara criminal, ela tem muita subjetividade envolvida. O próprio artigo 59, ele é totalmente subjetivo. Tem muita discricionariedade de juiz. Então, pessoal, eu acredito que ainda não temos mecanismos tecnológicos suficientes capazes de aferir um julgamento justo na seara criminal utilizando inteligência artificial. E isso vai, de novo, de encontro a direito de defesa, a dignidade da pessoa humana, o retrocesso, tudo aquilo, lembrem. Por mais celeridade que exista, um julgamento errado, ele pode destraçar a vida de um pai ou uma mãe de família, pode acabar com a minha vida, com a sua vida, com a vida do nosso irmão, vida de um amigo, um grande amigo nosso, por um erro. E um computador, ele está afadado ao erro. Ele é uma máquina. Ele está fadado ao erro, com certeza, mesmo porque precisou de uma programação pré-existente. E ocorrendo apenas um errinho desse que seja, já faz com que o meu posicionamento seja contrário. Então, um erro numa causa civil, ok, a gente macula um processo civil, talvez dinheiro, isso se recupera. Mas quando se fala em vida, em liberdade, em alguma coisa um pouco mais acima, vinculado aos direitos humanos, acredito que é nulo, não, não é bacana. Por fim, eu queria deixar uma mensagem antes da gente abrir os debates, que eu sempre termino as minhas palestras e exposições com. Infelizmente aqui não temos um PowerPoint para mostrá-la, mas ela sempre está lá, é sempre o último slide, antes dos debates, que é uma frase do presidente da OAB, que diz que se encarceramento, punição, pena fosse sinônimo de segurança, o estado do Rio de Janeiro era o lugar mais seguro do mundo para se viver, o que não é o que a gente vê aí no nosso caso em tela. Então, eu queria, por fim, deixar uma mensagem, como deixei, e deixar isso como reflexão aos amigos, estendendo meus agradecimentos aí a todos que eu já falei. No final, a gente pode se despedir de uma maneira menor, mas queria agora abrir para os debates. Não sei se alguém chegou a enviar alguma pergunta, alguém chegou a enviar alguma coisa para vocês, ou se alguém quer fazer algum pré-relacionamento para a gente
para a gente discutir. Porque como, lembrando e parafraseando o ilustre professor Paulo Márcio Cruz, do PPCJ da Univale, que é onde é vinculado o nosso doutoramento e nosso mestrado, a única coisa que vai salvar o nosso país, que vai evoluir o Brasil, que vai tirar do subdesenvolvimento para o caminho do desenvolvimento, é a extensão e a pesquisa, pessoal. Quem pensa fora da caixa hoje tem um diferencial. Então, vamos usar isso, vamos usar esse tempo para evoluir, para trocar ideia, para debater. Aguardo o posicionamento de vocês. Professor Vitor, eu gostaria de agradecer você em nome do laboratório. Para nós foi uma imensa honra tê-lo conosco nesse encontro. Eu tenho certeza que os seus apontamentos trouxeram muitas reflexões e indagações, não só da organização do evento, mas também de quem está aqui com a gente. Eu queria agradecer também, rapidamente, a equipe do laboratório, que desprendeu um tempo para a gente estar organizando esse evento tão importante, principalmente nos tempos atuais que estamos vivendo, igual o professor disse. E vamos iniciar os debates. Agora eu vou passar a palavra para o João Alexandre, que diz que tem uma indagação para fazer para o senhor. E cadê o João? Tô aqui. E depois a gente passa para as demais pessoas que deram um nome. Como o Vitor já disse, nós somos colegas há muito tempo. Minha área sempre foi a parte do direito da tecnologia, inclusive a área que eu aplico aqui no laboratório. E, Vitor, tem uma discussão muito grande lá na Universidade de Coimbra, principalmente na área civil, pela questão da responsabilidade civil em cima dessas decisões autônomas dos robôs e da inteligência artificial. E uma vez que a gente tem uma decisão autônoma, ela tem que ser criada, tem que ter um banco de dados, esse banco de dados tem que ser fornecido por alguém. Então, na Europa, a gente traça pelo RGPD, e aqui, por enquanto, não temos lei, né? Já que a LGPD não veio e a gente não sabe nem quando vai vir, por enquanto, para maio, mas estou duvidando um pouquinho. Eu queria saber o seguinte: uma decisão autônoma de um robô para uma decisão judicial, de quem cairia a responsabilidade? E com certeza vai infringir, por exemplo, de um erro, pode infringir nos direitos básicos, nos direitos, por exemplo, a liberdade, no caso criminal. Então, a responsabilidade vai para quem? Vai para o juiz que está responsável pela ação, vai para o tribunal, vai para a União. Essa decisão autônoma traz prejuízo realmente para as pessoas, e em que lei que a gente vai se resguardar, já que a LGPD não entrou e o Marco Civil não fala nada sobre isso? Meu amigo, um pouquinho da tua pergunta já traz um monte de resposta. Não temos lei suficiente, o Marco Civil da Internet não é capaz de solucionar isso. Então, o que acontece? Ao meu ver, e isso é opinião e é achismo, porque de fato isso não existe ainda, não ocorreu, então não temos um exemplo e não temos lei suficiente para se verificar como se faz atualmente. O que o Vitor acredita? O Vitor acredita que, utilizando-se do que temos atualmente e talvez o que se verifica no projeto atual da RGPD atual, o que vai acontecer? Isso trazendo, obviamente, para o direito criminal em si. Houve um julgamento, o robô julgou. O robô julgou e errou. Vamos supor que ele errou numa das fases da dosimetria, ou vamos supor que ele chegou a encarcerar alguém, saiu um mandado de prisão, alguma coisa do tipo, de forma errada. Pois bem, acontecendo isso, ao meu ver, a responsabilidade sem dúvida nenhuma é estatal. Há a possibilidade de um ingresso com uma indenização civil contra o Estado, e o Estado talvez poderia haver uma reflexibilidade para o juiz. Só que, de fato, não foi o juiz, foi uma máquina. Então, é um debate que ainda vai carecer e vai render bons frutos. Mas, né, entretanto, contudo, todavia, de novo, o prejuízo já foi causado. É que nem aquele cidadão que ele é exposto no jornal como bandido, a mídia desossa o rapaz, cai na internet, cai no Instagram, todo mundo comenta, o pessoal compartilha, aí no outro dia é verificado que não houve esse crime. Então, beleza, ele não foi nem julgado pela justiça, não trouxe nenhum aspecto criminal, legal, judiciário, não trouxe antecedente, não trouxe nada, mas ele já foi estigmatizado, ele já teve a pena dele antecipada. Num caso desse, de um julgamento de robô, mais ainda. Ele vai de fato ser preso, ele vai ter uma pena aumentada, vai trazer um caráter todo
muito ruim e gigantesco para a pessoalidade dele. E depois, se possível, o conserto disso, uma indenização com talvez um reflexo. Mas aí a gente começa a devagar e pensar, e pode ir um pouquinho mais além, amigo. A maioria da nossa população carcerária hoje, ela carece de renda. A maioria é atendida por defensoria pública ou da ativa. Não tem um advogado atuante, um advogado militante, aquele cara que está olhando o processo, que está vasculhando, procurando um erro. Muitas decisões desse cunho vão passar despercebidas. E aí a catástrofe está feita. Aí é uma avalanche, a bola de neve vai cada vez ficando maior. Por isso que, como eu expus anteriormente, eu tenho muito receio e muito medo de se usar essas plataformas hoje para o direito criminal. Não há segurança jurídica nenhuma para isso. Necessita da pessoalidade, da pessoa física do juiz, daquele princípio mesmo, da pessoa natural do juiz, tem que estar presente. Esse é o meu pensamento nesse assunto. Agradeço imensamente ter descoberto o LabDH, desculpa se demorei muito para conhecê-los, mas ao conhecê-los e participar dos 4 encontros que vocês fizeram, sensacionais. Muito obrigada pela oportunidade. Já não estou mais na idade nem de ter vergonha de aparecer e fazer pergunta, e talvez já não estivesse mais na idade de dizer que não conhecia o LabDH. Então, já peço desculpas e faço os meus agradecimentos aqui orais. Doutor Vitor, o doutor começou a palestra, nós estamos aqui numa palestra no Laboratório de Direitos Humanos, e o doutor inicia com a seguinte frase, que nós tivemos algumas inovações, principalmente no direito punitivo, falando da joelheira, da tornozeleira eletrônica. Joelheira ia ser demais, né, pessoal? Tornozeleira eletrônica, e depois falando da castração química. Eu gostaria de saber em que ponto estão as discussões sobre a castração química em relação aos direitos humanos, até mesmo a bioética, poderíamos dizer assim. Gostaria de saber em que ponto nós estamos nessa discussão, primeiro. Depois, eu tive a oportunidade também de assistir uma palestra do Dr. Daniel Hassi, um criminalista aqui de São Paulo, não sei se o doutor conhece, sobre a possibilidade da utilização das provas neurocientíficas no processo penal. Falamos sobre identidade neuronal, falamos sobre essas provas atípicas e a possibilidade delas. E, na oportunidade, eu fiz até uma indagação. Eu conheço não é mais advogada, hoje é diretora de uma empresa israelense aqui em São Paulo, que trabalha com aqueles diagnósticos de integridade nas empresas. Num compliance que já está, na verdade, está entrando em direito penal econômico, né? E esse compliance sendo contratado por algumas empresas para fazer uma identidade de integridade dos seus funcionários. E se esse tipo, por exemplo, de diagnóstico, de relatório, contratado por uma empresa, se ele chegaria ao ponto de ser utilizado como prova dentro da persecução penal. Obrigada, viu? Obrigada. Não sou criminalista, peço desculpas se as minhas perguntas foram ignorantes, não tem nenhuma relação com nada, o doutor pode ser muito, muito curto e falar assim, Gisele, nada a ver com o que você perguntou. Obrigada. Doutora, obrigado pela participação. Toda contribuição ela é mais do que bem-vinda e ela é muito, muito significante, sim. Eu vou começar ao contrário, então, vou começar pelo final. Segunda pergunta da doutora, de fato, eu vou usar o que a própria doutora trouxe. Desconheço. Serei humilde ao ponto de dizer que desconheço. É uma coisa que não foge um pouco à minha atuação e eu não sei a que passo se encontra. Agora, sobre a castração química que eu trouxe aqui no início, de fato, ela é de propósito. A gente fala sobre a tornozeleira e a castração, dá a ventilada e não fala mais para ver se aguça alguém a comentar, e no final traz alguma pincelada ou outra. A castração química, né, tem projeto de lei tramitando por aí e tal, ela está parada, não é algo que ainda não evoluiu no Brasil, e a discussão é enorme, aí vai ter posicionamento para tudo que é lado, é até algo um pouco delicado de se dar opinião. Eu sou completamente contrário a enormes atrocidades que a gente vê hoje aí
na sociedade, principalmente questão de pedofilia, questão de estupro de vulnerável, a gente vê cada coisa que eu particularmente eu tenho participado muito, eu sou advogado voluntário do projeto Help Me, até convido a todos que não conhecem depois no Instagram, projeto Help Me, @projeto Help Me, é um projeto que ajuda muitas mulheres e pessoas nessa situações complicadas, a gente atua, todos nós atuamos de forma gratuita, de forma voluntária, psicólogos, professores, advogados, assistentes sociais, em virtude de crimes bárbaros que a gente verifica, muita Maria da Penha, muito estupro, muita exposição. É um projeto meu junto com a Larissa, do @criminais, que é uma grande parceira minha, lá no Instagram. Em virtude disso, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que é repugnante, é complicado, mas pelo pouco que pude estudar, não sou um grande estudioso da área, por mais que faça psicologia e procure entender, e esse talvez seja um dos campos que eu vá trabalhar minha conclusão de curso, ainda não decidi, acredito que não é a solução, acredito que não vai funcionar. E ainda mais, acredito que ela seja amplamente inconstitucional, né? Então, por mais que ela passe, depois pode ser derrubada, isso ainda tem muito pano para manga. Não sei qual a opinião dos amigos, até queria ouvir a opinião do João Alexandre também, porque enquanto eu estava em Portugal, só que eu não me recordo, pode ser que esteja errado. Quero que o amigo me corrija se souber de alguma coisa. Havia discussão de castração química para pedófilos em Portugal. No momento que eu estava lá, eu lembro de ter visto isso na televisão, mas não sei se passou, se não passou, se está tendo, se não está tendo. Mas no Brasil ela está parada atualmente, não faz coisa aí de 2 anos que não se vê atualização no processo legislativo quanto à castração química. O que se vê, às vezes, é o pessoal da presidência muito favorável, o presidente se dizia favorável à castração química, mas a Damares, que era do executivo, de parte dele, dizia que não era solução, então há um conflito interno no próprio executivo. E a minha opinião, como eu dei, é aquela ali. Muito obrigada. O PL é do Bolsonaro, né? O PL sobre castração. Salvo engano, sim. Obrigada, doutor. Obrigada, viu, aos três. Só para completar, Vitor, o que você disse, era para ter sido discutido em Portugal no dia 28 de fevereiro, porém, entretanto, todavia, com a parada do Covid, não foi discutido, era para ter ido para plenário, mas não foi discutido em Portugal, ainda tem discussões. Para quem quiser saber as notícias de Portugal, a SIC Notícias, eu acho que é o melhor veículo midiático, e lá eles falam que não teve prosseguimento por enquanto, mas não vai ser discutido em plenário, aberto para todo mundo, mas estão tendo votações dentro dos sites e dentro do próprio da própria Assembleia lá de Portugal, do próprio parlamento. Eles estão querendo saber a opinião das pessoas, mas para ser discutido, como agora estão retomando os trabalhos, não tem uma nova data ainda para votação. Foi isso que eu achei, que eu tinha achado da última vez que eu vi. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada ao Vitor, foi uma palestra muito interessante, muito enriquecedora. Eu vi que a gente está com 2 perguntas aqui no chat também, e aí a gente já pode ler elas logo em seguida da minha, que é mais uma ponderação, assim, para a gente poder levar esse debate, né, dos direitos humanos dentro do sistema carcerário brasileiro, que eu acho muito importante. E aí um questionamento que me veio com a sua fala é justamente tendo em vista esse cenário da pandemia, né, que escancarou várias ausências de direitos que os nossos encarcerados não possuem no Brasil, né? Porque eles estão cumprindo uma pena de privação de liberdade, né? Mas eles acabam ficando numa pena que envolve vários outros direitos. Eles estão ausentes de direito de saúde, direito de trabalho, várias outras questões. E você não acredita, principalmente pensando na vedação ao retrocesso, que essas tecnologias atuais, no sistema carcerário do Brasil, da forma como ele funciona e todos os problemas que ele tem, não seria uma forma de desumanizar ele e de ausência de direitos ainda maior? Porque tem principalmente a questão da imparcialidade, como você falou, não tem como garantir que o juiz não está com ninguém ali ameaçando ele, quem que está atrás da câmera é de verdade. Como que ficaria essa questão de não retroagir aos direitos humanos que já estão ausentes no sistema carcerário com um júri telepresencial, por exemplo? Oi, Marcelo, obrigado pela tua pergunta, pela tua participação. De novo, o que
que eu acredito? Eu acredito que essa tecnologia ela pode ser usada tanto a favor quanto contra. Ela pode ser benéfica ou ela pode ser devastadora. Vamos trazer para o ambiente carcerário. Para o ambiente carcerário, nós temos uma população carcerária gigante, imensa, a maioria são presos provisórios. Então, acredito que a gente poderia usar a inteligência, falando da inteligência artificial primeiro, usar a inteligência artificial para, quem sabe, reduzir, verificar excesso de prazo. Hoje sabemos que, amplamente, eu aqui faço muito o habeas corpus com excesso de prazo. O cidadão está preso preventivamente lá 2, 3 anos, teriam apenas, às vezes, de 1, 2, 3 ou 4, já poderia ter saído, já poderia ter progredido de regime, ou mesmo pelo excesso do prazo, o que legalmente é errado, o cidadão está encarcerado ainda. Por que não se cria um robô no sentido de verificar a PEC desses apenados, né, o processo de execução criminal deles, e verificar se, de fato, não dá para ver um desencarceramento em massa nesse sentido, que seria legal. Essa é uma indagação que a gente pode fazer, isso usando a inteligência artificial. Usando a tecnologia como um todo, né, esses acessos remotos, as nossas audiências virtuais, as alegações virtuais, os debates virtuais, e também o júri, é algo temeroso. De fato, é temeroso. Em época pandêmica, acredito que não temos como fugir um pouco disso. Tem coisas que não podem ficar pendentes de julgamento. Só que, na dúvida, pro réu. A gente tem aquela massa, na dúvida absolve o réu. Não, não é assim. Na dúvida, pro réu. Então, não que se absolva, mas que seja inclinada a dúvida para ele. Então, se a gente tem uma audiência de custódia, por exemplo, que agora não se ocorre, ou se ocorra, vai ocorrer de forma virtual, a gente vai mantê-lo preso ou vai soltá-lo? Às vezes é um furto de um celular de 200, 300 reais, que o próprio processo vai ser muito mais expensivo, muito mais custoso ao Estado. Por que então a gente não deixa esse cidadão solto e faz toda a persecução penal do jeito correto? Há mecanismos de proteção para os direitos humanos que podem ser elencados nessa parte da tecnologia, principalmente de virtualidade, principalmente dos encontros virtuais, das audiências como um todo. Mas a gente tem que verificar onde é que a gente coloca. A gente tem que verificar se o pinguinho vai estar em cima do i mesmo ou vai estar em cima da outra letra. De fato, é algo complicado. Às vezes parece fantasioso. Poxa, Vitor, estás exagerando. Não vai ter ninguém com uma arma do lado. O juiz está no fórum, ou o advogado está no seu escritório. Não pode ser que não seja usual, não seja comum, mas pode acontecer. Mas mesmo assim, o grande ponto, e a gente enfrenta isso na nossa lida diária, é a falta de atenção, a falta de zelo que um desembargador, por exemplo, numa sustentação oral virtual, a qual eu fiz, hoje nós estamos na quarta, na segunda-feira eu fiz uma sustentação oral no habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não vou falar qual é a Câmara, não ficar ruim, mas um dos desembargadores, ele não parava de mexer no celular, ele não parava de olhar para o lado, ele estava na casa dele, não sei se tinha alguém ali, uma filha, alguém que ele estava atendendo, alguma coisa do tipo, mas apesar de ser uma baita falta de respeito, ele não está prestando atenção na alegação que eu estou trazendo para ele. O que aconteceu? Eu já não tenho mais como enviar os meus memoriais, eu não tenho mais como despachar com ele em gabinete, com a assessoria dele, que é de fato quem faz toda a produção. Mas enfim, o que acontece? Aquele momento é o momento que eu estou botando o dedo na ferida de um caso, atentando ele a alguma ilegalidade, algum erro do juiz aqui, num decreto de preventiva, por exemplo, que era o caso. Alguém que está encarcerado e que poderia estar solto e de fato tem os requisitos legais, abstendo-se se é culpado, se não é culpado, se fez ou se não fez, mas os requisitos legais mostram que sim, ele deveria estar solto, e por um erro ele está preso. O habeas corpus serve para isso. Para sanar isso, usamos, impetramos esse remédio legal, e na hora de alegar isso ao desembargador, que é a hora que eu posso atentá-lo a algo que só está no papel, que tem um processo gigante que também ninguém lê na integralidade, ele não estava prestando atenção. E isso, apesar de um desrespeito, também mostra que a pessoa não está ferindo o direito da ampla defesa de outrem. Porque se eu
Se eu tô lá no tete a tete, ao vivo, na tribuna, ele pode estar no máximo viajando, prestando atenção em outra coisa, ou pensando em outra coisa, mas ele está me olhando, ele está me ouvindo, eu estou na frente dele. Se eu der um grito, ele me escuta. Quem, quem pode afirmar que eu não estava multado na segunda-feira? Como quem pode afirmar que aqui eu não estou multado para algumas pessoas? Entendeu? Então é um pouco complicado. Eu acredito que a gente tem sim que utilizar esse mecanismo pro bem e verificar se o uso e o excesso dele para algumas outras questões, principalmente as subjetivas, né, levando de novo ao tribunal de júri, a um tribunal de Estado, um tribunal regional federal, ou para qualquer outro ente que seja, se ele não vai trazer algum prejuízo, ou ele pode vir a trazer prejuízos. Se ele simplesmente puder vir trazer prejuízo, a gente não pode usá-lo, porque a gente não pode arriscar com esses direitos fundamentais da pessoa. Essa é a minha opinião. Obrigada por ter me respondido. E já continuando nessa linha, a Camila Lima mandou um questionamento aqui no nosso chat, eu vou ler ele. Dr. Vitor, gostaria de saber se há alguma alternativa de que, em período pandêmico, seja possível encontrar alguma forma de funcionamento do júri sem afetar a segurança jurídica. Eu acho que não. Eu acho que não, porque o júri ele já está consagrado na Constituição para ser feito daquela forma. Existe o jurado, existe o salão, existe a réplica, a tréplica, existe todo o direito de defesa. A gente sabe que ele é um pouco fantasioso, que ele tem um pouco de encenação. A gente sabe, isso é real, isso é verdade. Mas isso faz parte do jogo. Aquele ali é o momento que a defesa pisa no solo sagrado do júri para, de novo, pedir a atenção do jurado para um ponto X, pedir a atenção do promotor para um ponto Y, falar com o juiz, doutor, olha, tal coisa, doutor, olha aqui, a folha do processo tal mostra isso. Como é que você vai mostrar documentos? Você vai fazer aquele jogo, até aquele jogo de emoção também, porque a dúvida vai ficar a favor do acusado, vai ficar a favor do réu nesse julgamento. Eu acho que fica muito frio, na tela do computador fica muito frio, então acredito que fica prejudicado nesse momento. É uma questão um pouco mais complexa, porque o que, que acontece? O cara que está preso preventivamente, o cidadão que está preso preventivamente por causa de uma tentativa de homicídio, por exemplo, ele tem o júri como eventual porta de saída da cadeia. Ele pode ser solto no júri mesmo que é condenado. Ele pode sair pela porta da frente. Ele pode sair desalgemado de lá. Então ele também espera com que o júri ocorra. E se a gente ficar em mais meio ano aí, completar um ano de pandemia, vamos estacionar todos esses processos, é complicado. Mas, então, que a gente verifique um método de fazer alguma coisa um pouco mais híbrida, ou espere um pouco mais, mas da forma com qual for apresentado, acredito que está totalmente em desacordo com tudo que a gente estudou até hoje. E pasmem, pasmem, o grupo de trabalho, o GT, que apresentou isso no CNJ, ele já existe há mais de ano. Isso já tem sido discutido do ano passado, e no ano passado não existia pandemia, não existia coronavírus. Então isso já era uma coisa que já estava sendo estudado pela nossa justiça anteriormente à pandemia. Então tentaram empurrar isso agora usando o vírus como desculpa. Usando o vírus como, olha, não tem como fazer presencial, então a gente tem que fazer virtual. Mas o júri telepresencial, se vocês só colocarem no Google júri telepresencial, vocês vão verificar que já é uma discussão antiga. Esse parecer, essa normativa está correndo no CNJ já faz mais de ano. Então é algo que a gente tem que ligar o nosso ponto de exclamação na cabeça e ficar atento. Agora eu vou fazer mais uma pergunta que está no chat, que é do Nicolas. Boa tarde, sou seguidor do Dr. Vitor, moro no Rio Grande do Sul e sou acadêmico do terceiro semestre do curso de Direito. Doutor, caso o CNJ, então, defina sessões de júri pela forma virtual, qual seria a forma? Se teria algo a se fazer para que ampla defesa seja resguardada? Acredito que a essência do júri seja a presença dos jurados, da defesa, acusação, magistrado e acusado. Como garantimos os direitos constitucionais para que a justiça seja feita? Bom, Nicolas, boa tarde. Amiga, a gente já trocou ideia lá no Instagram, sabes bem a minha opinião, e acredito que a tua pergunta já trouxe a resposta. Não... A essência do júri é justamente isso, a presença dos jurados, do juiz, do promotor, como bem
coloquei anteriormente, e como melhor ainda pontuaste agora. Então, eu não acredito, principalmente como está vinculado à proposta atual, numa forma de se verificar um júri salvaguardado com todos os direitos, de forma atual e forma virtual, hoje em dia. Não vejo dessa forma, não consigo pensar hoje num modelo que não vai acabar ferindo alguma garantia, algum preceito legal. Já tentei pensar, então a gente coloca o Ministério Público numa sala, o juiz no outro. Eu acredito que, beleza, estamos em época de pandemia. Então o que a gente tem que fazer? Poxa, tem gente em shopping, o shopping já está aberto, tem gente em barzinho tomando cerveja. Hoje, aqui na minha cidade, vai ser baixado um decreto amanhã, na realidade. Houve uma reunião hoje, até um grande amigo meu participou e já me falou o que vai acontecer. Porque Florianópolis e os municípios da Grande Florianópolis, a partir de amanhã, é lockdown. Vai fechar tudo de novo, em virtude do aumento da propagação do vírus. O nosso município aqui do Sul, que hoje eu estou em Tubarão, eles debateram hoje também com todos os outros municípios da região e decidiram que não, que vão flexibilizar o horário, que os ônibus, então, horário alternativo, bares e pubs funcionam até as 11 da noite, ou seja, é uma medida de estanque que não vai funcionar nem um pouco para não disseminação do vírus. Então, e somente se, um bar pode funcionar com uma ocupação de até 4 pessoas por mesa, com garçom servindo de máscara, etc e tal, por que não pode haver um júri, então, sem a presença de público externo? Ele é transmitido de forma virtual, mas com a presença dos entes necessários, talvez da família, do apenado, os jurados, todo mundo com distanciamento, cada um num ponto de uma sala, verificando todas essas recomendações da OMS, etc e tal, mas que se faça ele presencial, ou então semipresencial da maneira correta, mas com os entes necessários, com o ente estatal, com a defesa presente e com o embate acontecendo cara a cara. Eu vejo dessa forma. Agora, para encerrar, tem uma outra pergunta da Ana Clara. Boa tarde, professor. Tendo em vista um cenário majoritário das decisões feitas por robôs, como é avaliada a probabilidade de erros ou mesmo desconsideração da particularidade dos casos, sendo necessária revisão? Além disso, a adesão aos robôs causaria uma agilidade maior no judiciário? Oi, Ana Clara. Então, do fim para o início. A adesão dos robôs causa, sim, uma agilidade grotesca no judiciário. Isso é muito bom. No Juizado Especial Civil aqui em Santa Catarina tem sido muito bom. Em conversa com o Dr. Johnny, juiz federal do trabalho de Florianópolis, na realidade de São José, município conexo a Florianópolis, ele me dizia que já estão utilizando também uma plataforma de inteligência artificial que verifica, não é minha área, talvez eu fale bobagem, mas ele me explicava que verifica algumas contas inativas que tem um saldo a se resgatar para o trabalhador ou até mesmo para o empregador e tal, uma coisa que às vezes advogados deixaram passar, e isso tem trazido um benefício gigantesco para a Justiça do Trabalho. Então, sim, agilidade vai se trazer uma grande agilidade. Demanda repetitiva, com um botão, tu acaba em 10 segundos, tu acabas com centenas. É uma decisão que, de fato, ela pode ser reduzida em uma, duas folhas, porque ela versa sobre a ausência de um documento tal. A ausência desse documento gera a decisão sem decisão de mérito, extinção do processo. Então, vamos verificar todos os processos que faltam esse documento e com um botão você extingue ele com uma sentença idêntica atinente ao caso. Legal. Agora, trazendo ao direito criminal, as particularidades elas são importantes. E aí sim, um erro, que pode acontecer um erro. Você pode apertar o botão X ou pode apertar o botão H, e aí ocasiona um erro. Um erro no âmbito criminal, usando um robô ou uma inteligência artificial para que seja feito um julgamento, é um pouco complicado. Aí sim, eu mantenho minha opinião de que a gente não pode usá-lo ainda. Vamos fazer testes, então, vamos pensar num método
um pouco menos agressivo de se usar para um caso ou outro, e aí sim vamos engatinhando, vamos evoluindo. Eu tive a oportunidade de elaborar um artigo científico para o Congresso de Direito Penal que ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, em maio desse ano, e por causa da pandemia ele foi transferido para outubro, e vamos ver se vai ter sim esse congresso. Eu tive a oportunidade de remeter para que ele faça parte da publicação do congresso, e a título de palestra eu vou até abrir aqui no meu computador, porque é algo que é bacana. Ele fala sobre a dualidade e os contrapontos entre o direito penal e a inteligência artificial. E eu coloco aqui, ó. Eu só preciso achar onde fala dos Estados Unidos, que eu não tenho de fato como ver. Mas enfim, nos Estados Unidos já existem robôs decidindo causas criminais. E aí só que claro, a gente não tem como comparar, porque a gente tem sistemas de justiça diferentes. Mas lá já houveram erros, as justiças lá elas são estadualizadas, então o Texas decide de um jeito, né? Nova York vai decidir de outro. Então não vai ser decidido da mesma maneira. Um estado adota, outro estado não adota. Tem estados que estão adotando já para fixação de pena, com critérios objetivos, obviamente, e alguns subjetivos aliados à inteligência da máquina. Mas já houveram erros. Já houve erros, então é complicado. Acredito que a gente não deva mensurar isso para o Brasil, principalmente agora, particularmente por termos a maior massa carcerária aí, uma das maiores do mundo, e, de fato, é um assunto complicado, é um assunto delicado. Enquanto existir possibilidade de erro, e um erro ocasiona a destruição da vida de uma pessoa, eu me posiciono no sentido de que não devemos usar. Agora, em outros casos, de novo, né, principalmente em pequenas causas cíveis, ou até mesmo trabalhistas, ou que se refiram a documentos, a checklist de documento, aí eu concordo com a ideia de que a inteligência artificial é muito útil, sim. Eu sou muito partidário do uso dela. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que as do chat a gente já finalizou. Professor, quer fazer mais algum apontamento? Professor Vitor. Então, acredito que era isso. Acredito que a gente utilizou essa nossa 1h15 de uma maneira proveitosa. É um debate bom, é um debate muito atual e é um debate necessário. Então, agradeço a todo mundo que participou. Todas as perguntas elas são sim pertinentes, elas agregam e muito ao debate, à discussão. O ambiente acadêmico agradece. Precisamos de mais gente assim. E, de fato, muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal do laboratório. É um prazer, e como eu falei para o João, pretendo estar aí pessoalmente também um dia para a gente ter uma troca dessa, igual no júri, de forma presencial e não de forma telepresencial, que também tem o seu valor. Vou estar sempre à disposição de vocês, para o que der, para o que vier aí. De novo, muito obrigado. Acredito que era isso e seguimos estudando. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome do laboratório, a sua presença aqui com a gente. Trouxe muitas reflexões muito importantes, principalmente nessa época que a gente está vivendo, como eu já havia dito. Estou batendo nessa tecla porque realmente, pessoalmente, foi muito importante esse debate para mim. Você trazer esses casos, a sua experiência, seus estudos nessa área. E eu queria passar aqui a palavra para o professor Rodrigo Vitorino para ele fazer as considerações finais. Obrigado, Letícia. Eu vou ser bem curtinho, na verdade, mas para agradecer ao nosso convidado, o Vitor Poeta, que fez uma exposição muito interessante, né, que nos estimula a essas reflexões, né? O nosso objetivo no laboratório tem sido estabelecer esses diálogos entre direitos humanos e diferentes áreas. Não é claro que muitas áreas podem ser exploradas nessa perspectiva, mas essa relação com a tecnologia tem se revelado cada vez mais importante, com o ambiente empresarial também, não é? Mas aqui, como o tema da palestra é esse, né, das novas tecnologias,
eu creio que, a partir dessa palestra, nós temos diferentes problemas, né, com os quais todos nós que estamos aqui, sejam estudantes da UFO, de outras instituições, advogados, outros profissionais, pesquisadores que estão nos acompanhando, podem se debruçar, né, refletir sobre esses temas, né, que são tão importantes, tão atuais, né? Então eu quero mesmo agradecer ao Vitor por ter aceito o convite, agradecer também ao João por ter feito a intermediação, né, a indicação. Então, isso é muito bom, né? Foi um ponto muito alto dos nossos eventos aqui nas últimas semanas. Então, eu quero mesmo agradecer, né? E essa interação entre direitos humanos e tecnologia, ela é relevante em vários sentidos, né? Até nós estamos aqui num grupo que penso eu que, em sua maioria, são estudantes ou profissionais da área do direito, né? Então, nós temos, às vezes, a tecnologia contribuindo, como o Vitor comentou, no âmbito do judiciário, né? Mas nós vemos na advocacia também, né? Estava lendo, saiu ontem uma notícia da Forbes, que um jovem que começou um projeto, né, ali no ensino médio ainda, de um robô advogado, né? O primeiro robô advogado, e ele criou uma startup que chama Do Not Pay, né? E ontem ele conseguiu mais uma verba, ele passou para a série A ali das startups, né? A empresa dele vale hoje 80 milhões e é uma das principais apostas aí da inovação tecnológica para a área da advocacia. E esse robô, né, ele conseguiu, num dos casos, encaminhar o cancelamento de inscrições em uma academia que ia declarar falência de 1.000 pessoas em poucos minutos, né? Então, ele já faz petições, ele já cancelamentos de assinaturas e tantas outras coisas pequenas relacionadas com o direito do consumidor, mas me parece que está avançando para atuação no âmbito judiciário propriamente dito, né? Então, são várias áreas que são impactadas. De um lado, otimiza e acelera, né, a proteção de direito. Me parece que ele até está envolvido com uma capacitação por meio da tecnologia de advogados africanos para a defesa de direitos humanos na África. Então, de um lado, nós temos avanços tecnológicos que contribuem para a efetivação de direitos, que criam desafios, não é? Que todos nós precisamos estar atentos e cientes dessa nova realidade, não é? Especialmente para a nossa área profissional, mas também que coloca vários novos problemas que são desafiadores, inclusive do ponto de vista dos direitos humanos, né? Então, a sua palestra, Vitor, nos estimula a continuar a tratar dessas discussões, a avançar nesses temas, não é? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que possa estar conosco mais vezes.